Hoje eu pretendo discutir o que eu vou chamar de codependência tóxica, que seria a situação em que pessoas codependentes se valem de todos os artifícios possíveis para se manter na codependência e assim prejudicam inclusive as pessoas do seu entorno, né? Não é raro a situação, e por isso a codependência acaba sendo um problema grave, que codependentes se esforcem até o limite da sua sanidade, da sua saúde mental, ou até o limite do que os amigos ou a família suporta para ficar em relacionamentos abusivos. Veja, o que eu estou chamando de codependência tóxica é o esforço para ficar que começa a prejudicar todos, né? Por que é importante falarmos disso? Porque conhecendo o trabalho das pessoas aqui no YouTube, vendo o que é discutido em grupos, eu já saí de todos os grupos que eu estava, porque eu vejo muitos problemas. A gente vê pessoas extremamente desreguladas, né? Há pessoas codependentes que têm dificuldade de regulação emocional, aí fica bastante óbvio, né? O que eu vejo é o seguinte: tem muitas pessoas que estão aqui assistindo os meus vídeos, assistindo os vídeos de outras pessoas, para tentar achar uma solução para como ficar naquele relacionamento completamente abusivo. Eles acham, porque tem algumas pessoas que querem entender para melhorar, para sair, né? Para se livrar daquele relacionamento, para ter relações mais positivas, para superar o trauma. Não, né? Muitas pessoas querem apenas voltar a ser si próprias do que eram antes. Mas algumas pessoas ficam vendo vídeos, buscando textos, lendo livros e buscando informação para permanecer nessas relações, para entender o que eles deveriam fazer para acalmar o seu parceiro abusivo, seja ele um narcisista, ou seja o que for, né? E essas pessoas a gente já pode ver que há algum problema nisso, tá? Aí a codependência se torna mesmo um problema, porque são pessoas que já têm consciência do problema e estão procurando. Mas nem todo mundo precisa ter essa consciência. Há um nível em que a codependência se torna tóxica, se torna problemática para todos os que estão no entorno, né? Eu acho que é importante nós atentarmos para isso, porque é uma situação comum, e normalmente quando pessoas que são codependentes estão em uma relação abusiva e você chama atenção para isso, elas tendem a se irritar, né? Bom, eu vou contar brevemente, rapidamente, uma história, né? Eu lembro que teve um antigo amigo com o qual eu rompi. Ele tem um relacionamento de alguns anos com uma pessoa, e é um relacionamento, obviamente, em que ele é autoritário, já abusivo, traidor, né? É explosivo. Sabemos poucos detalhes, porque muitos amigos romperam com essa pessoa. Mas eu tentei algumas vezes ajudar, desde que ele namorava a namorada, até o momento que eles casaram, foram morar juntos. Eu tentei ajudar de alguma forma, tentando explicar para ela que aquilo não era saudável para ela. Ela se irritava. Ela queria buscar em mim, que era próximo e conhecia como esse cara se comportava, como fazer para acalmá-lo. E muitas vezes ela me usava para isso. Ela pedia para eu fazer coisas, servir de pombo-correio para acalmá-lo. Veja, esse é um ponto já que a codependência se torna tóxica. Sabe por quê? Porque ela está me usando para ir lá e falar com ele, para ela voltar à relação disfuncional. Quando eu falo essa relação é disfuncional, ela ficava irritada comigo e não queria terminar. Mas quando eu fazia o favor para ela de resolver os problemas provisoriamente, ela ficava feliz. E ela me via como amigo. Com o tempo eu parei de ajudar. Eu notei que aquilo era grave, que eu não podia agir assim. Isso faz alguns anos, mais de 10 anos, que isso aconteceu. Eu parei de ajudar, parei de manter contato. E ela passou a me considerar um inimigo. Basicamente, eu pronunciei para as pessoas próximas que eu não apoiava aquela relação. Então ela, mesmo sofrendo, defendia a relação, e eu tinha um papel que era só de apaziguar aquela relação. Eu só servia para isso. Isso é bem exploratório, se a gente for pensar, né? E claro, para o cara envolvido, que foi a pessoa com quem eu rompi as relações,
Para ele era muito conveniente, porque ele fazia um monte de besteira e eu estava ali para apaziguar a situação. Eu conto essa história porque esse é um caso em que a codependência começa a afetar as pessoas do redor. Eu fiquei afetado, eu ficava preocupado e eu ficava sofrendo junto com aquilo, tentando achar soluções. Só que a minha solução era, veja, esse relacionamento não é para você. A solução que essa pessoa queria era que eu fosse lá e resolvesse as coisas para ela. Então nem resolvesse, que acalmasse, é isso. Então esse exemplo ajuda a entender onde eu quero chegar. Então nós temos várias coisas que podem acontecer nisso, que eu chamaria de uma codependência tóxica, que é quando codependentes se tornam nocivos, né? Um primeiro traço seria que eles usam o entorno. Seria quando os codependentes começam a usar o entorno não para sair da relação. Porque para sair da relação nós precisamos de apoio. Nós precisamos de amigos que nos compreendam. Nós precisamos de apoio financeiro, se a gente mora junto com essa pessoa, por exemplo. Nós precisamos de apoio psicológico, precisamos de apoio para sair. Só que essas pessoas passam a não buscar apoio para sair, passam a buscar apoio no entorno para acalmar seu abusador. Então elas vão ficar exigindo, sobrecarregando excessivamente todos no esforço para que os outros deem soluções para que eles permaneçam na relação, vão se recusar a sair da relação a todo custo, mesmo que prejudiquem sua própria família, seus filhos, mesmo que estejam prejudicando seus amigos, seus familiares, eles vão continuar. E se você for muito enfático que aquilo te faz mal, eles vão romper, eles vão criticar você, vão falar que você está se metendo, sendo que eles pedem sua opinião, vão dizer que você está se metendo e não vão aceitar sua opinião, mesmo que você esteja observando há anos aquilo ali, mesmo que você seja uma pessoa que esteve próximo, não vão aceitar, vão romper, né? Outro traço é a insistência, muitas vezes a codependência tóxica, e eu queria falar desse aspecto porque muitos já estiveram aí, até eu já estive aí, quando eu era bem novo, de sermos insistentes, ou de codependentes serem insistentes ou perturbadores para seus abusadores, o que parece meio estranho, mas é assim, muitos codependentes preferem a humilhação, a subjugação, serem dominados, humilhados, desvalorizados, desde que fiquem na relação. Eles não querem só que se termine com eles, mas aceitam humilhação, aceitam serem maltratados em alguns momentos. Então eles aceitam que é ruim a relação, sabem que não é boa, sabem que não é saudável, mas justificam isso porque amam a pessoa, porque em alguns momentos é positivo, ficam dando justificativas para si e para os outros. Então eles aceitam que é ruim, mas eles correm atrás, aí que a questão, eles codependentes que se tornam insistentes e depois vão reclamar para os outros que a relação está ruim ou que o outro lhe trata mal, mas na verdade eles estão dando uma bonificação, uma gratificação para os seus abusadores, né? Por exemplo, se a pessoa te trata muito, muito, muito mal, você se afasta de você e você faz de tudo para tornar o relacionamento agradável, aceitando inclusive situações humilhantes, situações degradantes para você, para seu estado emocional, para estar na relação, você está condicionando a pessoa a acreditar que ela pode fazer qualquer coisa e o esforço para permanecer será seu. E você tem que fazer esse esforço e o problema é seu. Então você no fundo é tóxico para você mesmo, porque esse nível de codependência faz a pessoa abusiva se tornar mais abusiva porque ela não vai temer nenhuma punição. Não vai temer nenhuma punição, você está fazendo tudo e o outro vai aceitar uma humilhação bem severa, que pode ser na forma de agressões verbais, que pode ser na forma de desvalorização, humilhação, críticas do visual, do físico, de ironia, cinismo com as questões econômicas do outro, com a profissão, de qualquer coisa, com o corpo, qualquer coisa. Então tende a piorar. Então o problema nisso é
Insistindo, você piora a relação. E insistindo, você acaba sendo um chato também. Você acaba dando para a pessoa abusiva motivos para te chamar de maluca. Falar que o doido aqui é em você. Porque essas pessoas são bem mais dissimuladas do que se a gente fala, por exemplo, de narcisistas ou pessoas com transtorno de personalidade. Essas pessoas são aprendem a mentir muito mais fácil do que um codependente. E isso significa que ela vai falar, você está me enchendo o saco, e as pessoas você está me perturbando, e as pessoas vão acreditar, porque você está fazendo coisas humilhantes, e as pessoas vão notar que você está totalmente desregulado ao aceitar essas coisas humilhantes. O que significa, quando você faz esses esforços humilhantes para permanecer na relação, é que você é viciado em sofrimento. Você qualifica amor e sofrimento como iguais. E você quer o sofrimento porque para ele sofrer é amor. Então vejam meus vídeos sobre codependência, onde eu falo muito sobre isso. Sobre como para codependentes o sofrer é cognitivamente identificado como amor em algumas situações. Bom, em casos mais extremos do que a gente chamaria dessa codependência tóxica, um codependente vira um abusador. E faz uma espécie e começa a ajudar o seu abusador a fazer gaslighting em outras pessoas, a fazer campanhas difamatórias. Você vira um abusador satélite. Pensa na Terra, a Lua é um satélite da Terra. Aqui está o abusador, você vira um satélite que gira a sua vida em volta dele e começa a fazer o que ele manda. O caso mais extremo é esse, de codependentes que começam a aderir à personalidade, às opiniões, e fazer o que os abusadores mandam, porque parece que ao se converterem ao discurso da pessoa abusiva, eles mitigam os abusos. É uma coisa muito comum de pessoas que já estão um certo tempo em relacionamentos abusivos, mais de 5 anos, de elas, ao estarem totalmente exaustas e cansadas do abuso, começarem aos poucos a serem convencidas de que estão equivocadas e que o outro está certo. E aí elas começam a ajudar o abusador a redirecionar o abuso para os outros. Porque enquanto ele está ocupado com raiva de outras pessoas, paranoico contra outras pessoas, pensando em conspirações no trabalho, na família dele, ele está calmo com você, né? Se ele está brigando com as pessoas no trabalho, ele está calmo com você. Então, não é que é pensado, mas começa a ser a pessoa que está muito tempo nisso é como uma pessoa que sofre lavagem cerebral. Ela se converte ao discurso da pessoa abusiva. Então ela começa a fazer o quê? Criticar, difamar todos aqueles que a pessoa abusiva não gosta, romper laços com quem quer ajudar, porque a pessoa abusiva vai falar que dessa relação, vai falar que tal pessoa é ruim. E você vai ser facilmente, esse codependente vai ser facilmente convertido e acreditar naquilo. Então ele vai começar a difamar, romper com todo mundo que tenta ajudar e virar um coabusador. Também tenho vídeo sobre isso, sobre coabusadores. É comum que pessoas que são codependentes se tornem também coabusadores e comecem a ajudar a pessoa abusiva a ser abusiva com outras pessoas. E isso pode ser desde outros familiares, filhos, irmãos, ou outras pessoas no ambiente de trabalho, outras pessoas na igreja, outras pessoas em qualquer outro ambiente, né? Então a pessoa está tão presa naquela relação, começa a ajudar, vira o codependente, vira um coabusador. E ao mesmo tempo, estando nessa situação, ele vai achar que todos estão contra a relação, vai aderir a uma certa paranoia, aderir ao discurso abusivo, ver aquele relacionamento não mais como abusivo, começar a ser um coabusador, fazer esse abuso secundário a partir das visões da pessoa que é abusiva no relacionamento, e ter um discurso paranoico de as pessoas estão contra nós. Então esse seria um outro aspecto de aderir. Quando os codependentes aderem ao discurso do abusador, são convertidos a esse discurso e se tornam eles próprios coabusadores. E tem ainda um quarto modo de a codependência ser tóxica, que é
quando isso interfere muito na vida social fora mesmo do relacionamento abusivo. Quando, por exemplo, essas pessoas são descartadas de maneira... Porque quando se está nesse nível de codependência, essas pessoas não terminam os relacionamentos. Elas só são descartadas e trocadas. Elas querem ficar mesmo sofrendo. Mas quando elas são descartadas nesse relacionamento, dispensadas, muitas vezes de maneira muito ruim, elas começam a se sentir tristes e deprimidas fora dessa relação. Elas ficam mais melancólicas, parece que elas preferem viver na ansiedade, no medo, no pânico da relação e ficam doentes fora. Já estavam doentes dentro. Então elas correm o risco, nesse contexto, de cair em qualquer relação intensa. De alguma pessoa que faz love bombing, em relações destrutivas. É quase como se essa pessoa tivesse uma dependência química e precisasse de emoções extremas para se sentir feliz. Então ela precisa de relações extremas. Ela pode eventualmente cair, inclusive, em alcoolismo, drogas, depois de uma relação desse tipo, né? Nesse caso, sim, a gente deve procurar ajuda. O problema está quando, para entrar em outra relação, você começa a sobrecarregar seus amigos, né? De repente, você busca outra relação abusiva e esse é o grande problema, né? A codependência se torna tóxico também nesse ciclo de sair de uma relação abusiva e querer entrar em outra e buscar ativamente. Codependentes se tornam tóxicos em certa medida e tem a maioria que está nessa situação. Eu falei no início do vídeo de pessoas que estão aqui no canal procurando informações para permanecer nos relacionamentos, mas a maioria quando sai, que está já informado, ao sair, não quer voltar a uma relação assim e tenta se recuperar. Mas esses codependentes mais tóxicos, a maior parte, esses que são mais tóxicos, não sabem o que está acontecendo com eles. E eles vão procurar outra relação maluca. E vão ficar repetindo o mesmo padrão para sempre, sobrecarregando todo mundo, usando as outras pessoas, sobrecarregando as outras pessoas, sendo chatas, insistentes com seus abusadores e sendo humilhadas, e o ciclo vai se repetindo, né? Vai sempre sendo o mesmo. Então é quase um vício mesmo. É quando a codependência vira um vício, a gente já começa a poder falar, eu vou fazer vídeo sobre isso mais adiante, a gente já começa a poder falar de um transtorno de personalidade codependente. Ou, mais especificamente, transtorno de personalidade dependente, que é o que é uma categoria usada para quando isso se torna muito problemático. Eu ainda falarei sobre esse assunto, né? Qual é a saída, né? Eu sempre falo que a saída, uma das saídas é terapia com pessoas que entendam, com psicólogos, tá? Primeiro de tudo, psicólogos que entendam de transtornos de personalidade, relacionamentos abusivos, trauma e regulação emocional. Porque uma pessoa que está numa relação dessa, ela é com certeza traumatizada, muito possivelmente traumatizada desde a infância, retraumatizada nessas relações, e está muito traumatizada a sair, né? Ela está desregulada emocionalmente, então terapias que têm foco em trauma e regulação emocional são positivas. Transtornos de personalidade, caso alguém que conheça o que é isso, por acaso você tenha se relacionado com alguém que tenha um transtorno desse tipo, talvez um psicólogo que conheça esse assunto seja mais interessante. E terapias eu falei de regulação emocional, transtornos de personalidade, trauma. Estou esquecendo qual é a outra. Mas a grande questão... Relacionamentos abusivos, claro, né? A grande questão para você romper esse padrão é primeiro entender. A gente está aqui. O objetivo desse canal é isso, ajudar a entender. A partir de não entender, a partir de entender, começar a saber quando você está agindo por impulso. Aprender a controlar. Porque se você identifica o que é um impulso, o que é um padrão, o que é um modo disfuncional de regular as emoções, o que lhe faz mal, você pode tomar uma decisão. Não agir, não ficar com uma pessoa, não se afastar de um familiar que te adoece, largar um emprego que te adoece, procurar outro emprego, mudar de igreja, mudar de cidade e mudar o círculo social se for necessário. Você pode tomar decisões se você tem entendimento. Então você entende para controlar seus impulsos e agir corretamente, tomar decisões corretas.
Mas entendimento não é suficiente, por isso eu falei, terapias voltadas para esses temas, né? Transtornos de personalidade, pessoas que conheçam, psicólogos que conheçam, relacionamentos abusivos, trauma e ou regulação emocional, né? Eu diria que esses são pontos importantes para você saber superar esses padrões no qual você está inserido. Então é isso, eu quis nesse vídeo trazer um alerta. Eu sei que até alguns de vocês podem eventualmente se identificar e ficar chateados e irritados comigo, mas é um chamado de atenção quase, para que vocês notem quando vocês estão sobrecarregando as pessoas para ficar numa relação que lhes faz mal, porque ficando nessa relação e sobrecarregando os outros para ficar nessa relação, talvez vocês também estejam sendo pessoas que causam danos às pessoas em volta de vocês, aos filhos, aos amigos, aos pais, ao pessoal do seu trabalho, tanto faz, muitas pessoas. Você pode estar causando problemas, sofrimento para as pessoas que se preocupam com você. Se preocupam com você, querem te ver longe dessa relação e estão preocupadas e querem que você melhore. Só que para elas também é sofrido, né? Então eu gravei esse vídeo mais para pensar num recado, uma mensagem para quem age assim, para que possa rever também seus comportamentos, porque enquanto você fica e se apoia nos outros para ficar, você também está sendo uma pessoa que pode eventualmente estar causando danos a outras pessoas, causar sofrimento. Nada contra se apoiar nos amigos. Quem já teve relacionamentos abusivos sabe que nós precisamos de amigos que nos digam as coisas. Só que nossos amigos nos dizem as coisas para nos ver bem. Nós não devemos usá-los para permanecer mal. Usá-los e pedir a opinião deles para permanecer num relacionamento que nos faz mal. Assim nós sobrecarregamos eles. Vamos ouvir os conselhos deles para o que eles nos querem bem. E se são maus amigos, também temos que identificar. Se são amigos que são abusivos, buscar outros círculos sociais. Então, a amizade é importante, mas nós não devemos usar a amizade para permanecermos nós mesmos numa relação destrutiva. Então é isso que eu queria chamar a atenção para quando a codependência se torna um grande problema.